Olá, bom dia, todo mundo bem, descansado, né? Depois do feriado, coisa boa. Vamos lá então para nossa correção, gente, da atividade do nosso livro, né? De Química. Rever e aplicar. Volte à página 173, que abre esse capítulo, e observe novamente os esquemas que representam as estruturas de alguns átomos. Esses átomos têm mais facilidade para ganhar ou perder elétrons. Vamos ver aqui, né? Vamos olhar aqui o livro para a gente observar. Então, tá aqui as estruturas, né? Aqui a gente tem o hidrogênio, o sódio, né? Cloro e o oxigênio. Então, gente, vamos observar a última camada do elétron, né? A última camada do átomo. O hidrogênio só tem um elétron na última camada e o sódio também só tem um elétron na última camada. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada e o oxigênio, ele tem 6 elétrons. Então, os elementos que têm até 3 elétrons, eles têm tendência a perder elétrons, certo? Então, o hidrogênio e o sódio, eles têm tendência a perder. E o cloro e o oxigênio têm tendência a ganhar, ok? Questão 2. Escreva em seu caderno. Eu acredito que dê para colocar aqui, gente, do lado, né? As fórmulas de todas as possibilidades de substâncias que você conhece, que sejam formadas a partir de átomos esquematizados da página 173, né? No caso, a gente vai escrever fórmulas, né, que envolvam o hidrogênio, o oxigênio, o cloro, né? Então, você já conhece, né, gente? A água, né, ó, H2O. A gente vai colocar bem aqui, ó. O NaCl, né, que é o nosso sal de cozinha, né? E nós podemos também escrever o ácido clorídrico, HCl, e também o óxido de sódio, que é o Na2O, que a gente vai estudar, gente, futuramente, tá? Questão 3. Por que os gases nobres podem existir livres e sem formar ligações químicas na natureza? Pronto, exatamente o que vocês colocaram lá nas respostas, gente, porque eles são estáveis, né? Eu lembro até que vocês colocaram bem aqui onde eu tô colocando. Eles são estáveis, né? Eles possuem 8 elétrons na última camada. Por isso, não precisam realizar ligações químicas, né? Muito bem. Questão 4. Consulte a tabela periódica e organize 3 grupos de elementos, levando em consideração a valência. No grupo 1, reúne os monovalentes, quase saía. No grupo 2, os bivalentes. E no grupo 3, os trivalentes. Monovalente, aqui tem carga 1 ou menos 1. Bivalente, carga 2 ou menos 2. E trivalente, carga 3 ou menos 3. Então, aqui, gente, nós temos na tabela, ó, os monovalentes: sódio, potássio, iodo, cloro, bromo e flúor. Bivalente: oxigênio, enxofre e cálcio. Trivalentes: alumínio, nitrogênio e fósforo. Questão 5. Temos 2 átomos, A e B. O átomo A apresenta 6 elétrons em seu último nível da eletrosfera, enquanto o átomo B apresenta 1 elétron em seu último nível. Então, o átomo A, a gente apresenta 6 elétrons na última camada, né? Então, ele é... Ó, a quantidade de elétrons que tem na última camada corresponde à família do elemento, certo? Então, o átomo A, ele apresenta 6 elétrons no seu último nível, ou seja, na sua última camada. Então, o átomo A, ele é da família 16, ou a antiga família 6A, certo?
átomo B, ele apresenta um elétron, então ele é da família 1, antiga família 1A, certo? Vamos responder aos itens sobre ele. Letra A. Qual dos elementos é metal? Justifique sua resposta. Qual deles é um metal? O elemento B, né? Pois ele possui um elétron no último nível, né? Ele tem a tendência a perder elétrons, né? Ó, família 1, 2 e 3 são metais, certo? Então, ele é metal, pois ele tem tendência a perder elétrons. Qual dos elementos é não metal? O A, né? O elemento A, pois, né? Ó, qual dos elementos é metal? O B, né, gente? Eu coloquei, foi metal aqui. E o elemento que é não metal é o A, certo? Por quê? Porque ele possui 6 elétrons na última camada. Então, ele tem tendência, né, a ganhar elétrons. Ele precisa ganhar 2 elétrons para poder ficar eletrizado positivamente, né? E a letra C. Qual deles tem tendência a se tornar um cátion? O B. Letra D. Qual deles tem tendência a se tornar um ânion? O A. Qual será a valência, ou seja, a carga elétrica de cada um dos elementos se formarem íons? O A mais 2 e o B mais 2 não, gente, menos 2, desculpa. Por que eu boto menos, hein? O B é mais 1 e o B é menos 2. O A é menos 2, meu Deus do céu. O A é menos 2, por que é menos 2, gente? Porque ele tem 6 elétrons, certo? Então, ele vai ganhar elétrons. Quando ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente, certo? Para poder completar o octeto, certo? Letra F. Qual será a fórmula do composto formado se houver uma ligação química entre A e B? Vamos usar aqui, gente, aqui nós temos uma ligação iônica, certo? Porque a gente tem um cátion e um ânion. Então, a gente pode usar a regrinha, né, do composto iônico. Ó. 2 vem pra cá, vai ficar P2A. Um composto iônico. Sempre coloco o cátion primeiro, certo? Criar meio borrada aqui a nosso xerox, mas dá certo. Questão 6. Escreva o íon fórmula dos compostos formados pelas combinações. Como aqui, gente, nós temos as cargas, nós vamos usar aquele processo lá, né, que é mais simples, ó. Quem é carga, vira índice. Ó, vem pra cá, isso aqui vem pra cá. Vai ficar FeCl3. O que significa isso? Que essa molécula aqui, ela precisa de 3 átomos de cloro e 1 de ferro. Letra B. K mais e O2 menos. Faz a mesma coisa, ó. K, o 2 vem pra cá. E aqui, ó, não precisa colocar, né? 2 átomos de potássio e 1 de oxigênio. Ca mais 2 e O2 menos 2. Aqui, gente, vai cancelar. Ó, vocês poderiam colocar assim, ó. Só que aqui ainda pode simplificar. Então, o correto é você deixar desse jeito, ó. Você corta aqui, ó, ficar CaO, certo? E se eu deixar assim, na prova, você considera? Considera. Mas aí você tem que saber, gente, que numa opção de marcar, não vai ter essa aqui para marcar, tá? Vai ter essa. A letra D, né?
Faz a mesma coisa, KNA2S. Certo? Muito bem. Agora vamos para a questão 7, né? Questão 7. Ó. Fornecidos os dados a seguir, escreva as fórmulas do óxido de cálcio, do cloreto de potássio e do iodeto de potássio. Pronto, né? O óxido de cálcio é o oxigênio e o cálcio. Aqui são vários, né? Tia, eu não fiz porque eu não sei quais são os elementos que eu preciso para fazer o óxido de cálcio. Gente, você pode me perguntar, viu? Quando estiver fazendo a atividade. Você também pode pesquisar quais são os elementos químicos, né? Se você não souber. Toda vez que falar em óxido, é porque o oxigênio está envolvido, certo? Ó, o óxido é o oxigênio, vem de oxigênio. E o cálcio, né? A gente sabe que é esse rapaz aqui, né? Então, a gente vai juntar esses dois rapazes aqui, ó, para fazer a ligação, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a quantidade de elétrons que tem na última camada, certo? O cálcio tem 2 elétrons, né, na última camada. Vai fazer 2 bolinhas. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ok? Como aqui, gente, é uma ligação iônica, né? Ele vai doar os elétrons, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vendo a tia botando, mas eu já vou botar pra cá. Pronto, eu tava escrevendo aqui, ó. Então, gente, o cálcio, ele é um metal e o oxigênio, ele é um não metal, certo? Então, aqui vai ter uma ligação iônica, né? Onde o cálcio vai doar esses 2 elétrons, ó, para o oxigênio, certo? Ficando assim, como é que vai ficar a formulazinha? Vai ficar CaO. Um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio, certo? Vamos ver aqui o próximo. O segundo que a gente vai fazer é o cloreto de potássio. Aqui nas nossas tabelinhas, nós temos a quantidade de elétrons que tem na última camada. Olha só o potássio, tem 1 elétron e o cloro tem 7. Então, ele vai doar esse... ele vai doar, gente. Aí, ele vai ficar, ó, olha aqui, o potássio. Quando ele doa, ele não fica sozinho, não. Ele doa porque, para ele poder ficar estável, viu? Aí, o cloro só tinha 7, ó, agora tem 8, né? Porque ele ganhou uma. E agora a gente vai para o iodeto de potássio, certo? Mesma coisa, o potássio ele só tem 1, né? E o iodo tem 7. Aí ele vai doar para ele. Então todo mundo ficou feliz agora, ó, certo? Vamos escrever aqui a formulazinha, né, do cloreto. Cloreto de potássio, KCl. E aqui do iodeto de potássio. Logo mais a gente vai estar estudando, gente, esses rapazes aqui, ó. Iodeto, cloreto, certo? Que são os sais. Tudo bem? Vamos agora para a questão desafio, né? Ó, considere 2 elementos genéricos X e Y, que têm tendência a formar, respectivamente, cátions e ânions de cargas X3 e Y2, né?
Dê o íon fórmula e a fórmula eletrônica que resultaria de uma ligação iônica entre eles, né? Então, o íon fórmula, né? Como a gente sabe, a gente vai usar a formulazinha, né? Então, gente, o desafio, a questão 1, né? O item 1. Primeiro a gente vai fazer o íon fórmula, né? Aqui, ó. Essa carga, ela vai virar índice, ó, botando sempre o cátion primeiro. X2, Y3. Aqui o nosso íon fórmula. E a fórmula eletrônica, nós vamos colocar a quantidade de elétrons ao redor de cada letrinha. Ó, tia, como é que eu vou saber isso? Pronto, o X, gente. Os cátions, a quantidade de elétrons que tem na última camada é exatamente a carga. Então, aqui ele tem 3 elétrons, né? O X. O X tem 3 elétrons na última camada. Vou botar aqui os 3 elétrons, né? E o Y? O Y, a carga dele é menos 2. Então, eu vou botar o menos 2 aqui, 2 pontinhos? Não. A carga do ânion, que é negativa, ela não corresponde à quantidade de elétrons que tem na última camada. Corresponde à quantidade de elétrons que falta para chegar em 8 elétrons. Então, isso significa que eu vou ter 6 elétrons na última camada, certo? Vou colocar até pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Pronto. Agora, o X, ele vai doar quantos, né? Para poder o Y ficar estável. Vai doar 2, ó. 1, 2. Pronto. Doou. Só que o X, gente, ficou com um elétron aqui empancado, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar mais um X, né? Mais um X e mais um Y. 2, 4, 6. Bora ver se resolve o problema, né? Esse aqui, ó, vai doar o que tava sobrando lá, certo? Esse X aqui vai doar. Só que o pobre do X aqui, ó, vai ficar com 2 elétrons sobrando. Então, eu vou ter que chamar outro Y. 2, 4, 6. Ó. O que a gente tá fazendo, gente? A fórmula eletrônica, certo? Que é a estrutura de Lewis, né? Pronto, olha. Essa fórmula aqui, ela é essa representação, ó. Observe, tem 2 átomos de X, ó, e 3 átomos de Y. Viu? Vamos para o item 2, né? Agora do desafio. Baseando-se na tabela periódica esquematizada a seguir, em que os elementos são representados por letras que não são seus verdadeiros símbolos, faça o que se pede. Escreva as fórmulas dos compostos formados pelos elementos, né? A e B. Pronto, vamos ver onde é que tá, gente, o A e o B. O A é da família 1, né? Então, ele tem uma carga mais 1. Vamos colocar as cargas, né? As cargas dos elementos. A é mais 1, o B. Cadê o nosso B? Nosso B tá bem aqui na família B, na família 16, ó. Então, é menos 2 a carga dele. O C tá na família 2, então a carga dele é mais 2. O D, cadê o D? Tá aqui. O D tá na família 17, então, a carga dele é menos 1. E a carga do E também é menos 1, ó. Certo? Já anotou aqui, ó. Pra gente saber as cargas, certo? Então, agora a gente vai fazer as ligações, né? Ó. Vocês não estão vendo aí, mas eu vou colocar aqui para nós fazermos essas ligações, certo?
A e D e o F, C e E. Pronto. Ó, vamos lá. Vou chamego, né, gente, nessa folha. Então, vamos lá. A e B. O A, vou colocar aqui. A mais 1 e B menos 2. Ó, já se vê que é uma ligação iônica, né? Ó, traz pra cá, ó. Vai ficar A2B. B e F. Não fiz o F, né? Nem vi o F, na verdade. Bora ver aqui, procurando o F, que eu esqueci. Família 13, né? Então, família 3, pronto. B e F, o B menos 2 e o F mais 3. Menos 3, né, o B? Mais 3, tá certo. Agora a gente vai fazer, ó, o traçadozinho aqui, né? Lembrando, gente, que o cátion, ele fica primeiro, tá? A gente vai colocar aqui, ó, pra você não se atrapalhar, tá bom? Então, F2, B3, ó. A carga vem pra cá e a carga vem pra cá. Beleza? Letra C, né? Ó, o A mais 1 e o D menos 1. Que vai cancelar. Vai ficar AD, né? C e E. O C é mais 2 e o E é menos 1. Olha só. Vai ficar o E, né? Que é, ó, C2. Certo? Página 181, gente, agora, né? Considere os seguintes elementos e suas respectivas distribuições eletrônicas. Então, aqui nós temos o cloro, o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre, o cálcio e o flúor, né? Agora, gente, utilize os dados acima para responder as questões a seguir. O ácido clorídrico é uma substância presente no suco gástrico. Então, aqui a gente tem algumas informações, gente. O que é que nós queremos? Determine a fórmula do ácido clorídrico. Identifique o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos que formam suas moléculas. Então, o ácido clorídrico, todo ácido, gente, tem sua molécula, o hidrogênio, certo? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem me perguntar, né? Se vocês tiveram dúvida. E perguntar quais são os elementos que fazem parte do composto, né? Que a nossa próxima matéria é exatamente essa que a gente vai estudar. Já estamos nos preparando, né? Então, o ácido clorídrico é formado, gente, pelo hidrogênio e pelo cloro, certo? Então, vamos fazer aqui a letra A, né? Hidrogênio e cloro, certo? Que é formado. Vamos ver como é que fica essa fórmula. O hidrogênio tem um elétron na última camada, né? Vou botar aqui o pontinho, ó. E o cloro tem 7 elétrons na última camada, certo? Então, aqui nós temos um não metal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos um não metal, que é o cloro, com o hidrogênio. Quando o não metal se junta com não metal, se junta com o hidrogênio, nós temos uma ligação covalente, certo? Então, ele vai, né, compartilhar esse elétron. Vai haver um compartilhamento de elétrons, certo? Então, a gente vai ter aí a formulazinha HCl.
certo? Letra B. A letra B, a gente tem o gás flúor. O gás flúor é formado apenas por átomos de flúor, certo? Então, nós vamos ter somente o flúor, gente. O flúor, gente, tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6. Eu botei, foi 8, né? 2, 4, 6. Esqueçam esse aqui, né? Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só são 7. E, claro, né, gente, que ele não vai poder formar um gás, ele sozinho. Então, ele precisa de outro flúor, né, para poder fazer essa combinação. Como o flúor tem 7 elétrons, ele só precisa de mais um, né? Ele vai compartilhar aqui, ó, mais um elétron. Então, vai ficar F2, né? Covalente também. Covalente. Bem? Essa é a letra B, né? Agora vamos para a letra C. Óxido de cálcio, que a tia falou anteriormente, gente. Óxido de cálcio, certo? É o oxigênio e o cálcio, né? Oxigênio e cálcio. O oxigênio, vamos ver aqui, ele tem 6 elétrons na última camada. 2, 4, 6. E o cálcio, tá aqui o cálcio, né? Ele tem 2 elétrons na última camada. Então, o oxigênio, como ele tem 6 elétrons, ele precisa ganhar 2 elétrons, certo? Aqui a gente tem um metal, que é o cálcio, e um não metal. Então, não é uma ligação covalente, vai ser uma ligação iônica. Né? O cálcio, ele vai doar, né, esses 2 elétrons aqui, ó, para o oxigênio. Como ele é bonzinho, né? Iônica. Certo? Como é que vai ficar a fórmula, né? Vai ficar CaO. Porque só um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. Tia, como é que você sabe qual é o que vem primeiro? Nas ligações iônicas, nós vamos sempre colocar o cátion primeiro, certo? Letra D. Letra D é o ácido sulfúrico, não é o sulfuro. Tudo que vem sulfúrico, sulfuroso, gente, tem o enxofre na sua fórmula, certo? Então, todo ácido tem hidrogênio, então a gente já sabe que vai ter o hidrogênio, né? Sabe que vai ter o hidrogênio. E o enxofre, que é o S, né? O que representa o enxofre. O hidrogênio, nós já sabemos que ele tem um elétron na última camada e o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Então, mais uma vez, o hidrogênio vai estar se juntando com um não metal. Significa que nós temos uma ligação covalente, né? E nas ligações covalentes, não há doação de elétrons. Há o compartilhamento de elétrons, principalmente se o hidrogênio estiver envolvido, certo? Tia, mas aí o enxofre, ele precisa de 2, verdade. Então, a gente vai ter que precisar de mais um hidrogênio, certo? Então, compartilhou mais outro aqui, ó. O hidrogênio vai ficar estável com 2 elétrons, igual a configuração do hélio, gás nobre, né, que é o primeiro. E o enxofre vai compartilhar os 2 e ficar estável também, certo? Como é que fica a formulazinha dele? Você bota primeiro o hidrogênio, H2S. O H2 porque tem 2 átomos de hidrogênio e o S só tem 1, certo? Muito bem, agora vamos para a questão 2. Usando a tabela periódica, classifique as ligações entre os elementos a seguir, com predominantemente iônicas e covalentes. Pronto. Como aqui, gente, vocês estão usando a tabela, não é? Molezinha, não é? Você vai olhar para as famílias,
E você vai ver se eles são metais e não metais. Metal. Os metais com os não metais é iônica, né? E os dois não metais, covalente. Dois metais, metálica. Mas aqui a gente só vai classificar em iônica e covalente. O oxigênio e o enxofre, de acordo com a família, eles são não metais. Então, ligação covalente. Não precisa vocês fazerem a ligação para vocês saberem se é iônico ou covalente. Se você souber a família, você já sabe que tipo de ligação vai ser, né? Cálcio e o enxofre, iônica. O bário e o iodo, iônica. Letra D, cloro e o oxigênio, covalente. E a letra E, iônica. Ok? Então, meus amores, boa correção. E qualquer dúvida, é só perguntar.